eu vou fazer o seguinte pedido a todos. Tá. A primeira informação é a seguinte: vocês devem ter percebido quando chegaram que a reunião está sendo gravada, tá? Então, isso é uma obrigação informá-los que isso vai ser gravado, não vai ser disponibilizado publicamente, é só para aqueles que estão participando e para aqueles que estão interessados, que eventualmente não puderam estar presentes e gostariam de estar, como já tem algumas solicitações. Outra questão, os microfones eu peço que mantenham todos vocês o microfone fechado, tá? Caso eu perceba aqui algum tipo de retorno e tal, porque tem uma maneira de não manter o microfone fechado, que é usar um fone de ouvido, um headset e tal. Mas como eu sei que muitos de vocês não têm isso daí e tal, então o microfone fechado ajuda demais, porque assim não dá retorno, não faz aquele barulho de fundo e tal, e não atrapalha, tá? Outra coisa, vocês podem e devem comentar ou fazer perguntas, mas eu peço que isso seja feito através do chat, dessa coisinha de escrever aí, porque ao final de um processo, a gente vai poder apreciar tudo que vocês colocaram, perguntaram, dúvidas, contribuições principalmente, que serão sempre muito bem-vindas, né, Roberto? A gente pede incessantemente há anos, nos grupos de terça-feira, pede e explica que vocês não estão tendo aulas. Vocês participam de um grupo de estudos. E hoje, nem grupo de estudo hoje é um dia de diálogo. Nós vamos fazer o papel aqui, eu e o Roberto, de trazermos alguns poucos resumos de 8 capítulos que a gente acabou escolhendo, e é bom dizer que isso aí nós não fizemos sozinhos, né? Eu arrisco a dizer, e o Roberto vai concordar comigo, que houve um batalhão trabalhando nisso. É certo que do batalhão tinham só 3 encarnados, mas era um batalhão, tá? Então, a ideia nossa é fazer um diálogo, tá certo? Não é aula, nem grupo de estudos é um grupo de diálogo. Olha, isso me chamou a atenção, queria saber, tal, escreve, coloca, tá? Porque essas contribuições são sempre extremamente valorosas. Como eu falei, nós vamos fazer um breve resumo dos 8 capítulos, né? Aí um atrás do outro, tá? De um material que já foi disponibilizado em PDF, ele está completo. Se alguém não o recebeu ou quiser uma cópia porque não sabe onde é que está, tal, é só avisar também no final da reunião que a gente deixa disponível, não tem nenhum problema. E, por fim, a gente gostaria que esse encontro fizesse a seguinte coisa, que ele provocasse reflexão e pesquisa de todos que estão participando a respeito dos assuntos que vão ser colocados. Quer dizer, não são os assuntos, né? É um assunto, é um tema. Mas esse tema ele acaba se desdobrando tanto que a gente conversou, né, Roberto? Se a gente fosse tentar expandir isso só no que nós conversamos, já tinha que ocupar o resto do ano para ficar falando só disso daí. Esse não é o propósito, né? O propósito é despertar para isso daí, porque esse tema, essa condição está inserida em absolutamente toda a literatura que a gente tem acompanhado e todos os ensinamentos que a gente tem recebido. O tempo, né? Tempo, uma questão absolutamente fundamental para a humanidade, e tem, na verdade, diferentes perspectivas de tempo que vão ser abordadas aqui, vão ser apresentadas, tá? Que vão desde a parte mais científica até a parte filosófica, religiosa e espiritual. Eu peço que o Roberto nos brinde com uma oração para a gente poder começar. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os amigos da espiritualidade, nossos anjos da guarda, nossos guias, nossos mentores, né? Nos conectando com a equipe do SEVAC, pedindo que o Senhor, então nós vamos pedir que Ele rogue a vossa inspiração para os nossos estudos de agora. Possamos assimilar o pensamento dos espíritos superiores que nos assistem,
e que não nos faltem disposição e coragem para colocarmos em prática as vossas lições, cujo conhecimento gradativo há de ensejar a nossa gradativa libertação, né? Senhor, que a tua luz ilumine nossos estudos, guiando-nos pelos caminhos dos conhecimentos da verdade, e que possamos compreender os mistérios do Espírito e da vida, através das páginas sagradas que nos legaste. Inspira nossas mentes na busca incessante pelo saber espiritual, para que possamos contribuir com a construção de um mundo mais justo e fraterno. Que a dedicação aos estudos nos aproxime de Ti e fortaleça a nossa fé. Que assim seja. Que assim Essa seja. prece a gente começa. Muito obrigado, Roberto. Bom, e aí a gente vai fazer um percurso, tá, gente? E é um percurso, como falei um pouquinho antes aí, é um percurso que vai passar por diversas abordagens, aí, desde questões científicas até as questões mais espiritualistas. E pretendemos nos manter focados nas questões principalmente espíritas. São interpretações, são maneiras de compreender as coisas sobre a ótica, sobre a filosofia espírita. Mas vamos começar falando da ciência no seu grau mais avançado que a gente pode ter notícias nos dias de hoje, nessa questão da pesquisa do tempo, porque a ciência está pesquisando o tempo, lançando aparatos no espaço que vão prospectar os limiares da galáxia para tentar encontrar o começo. E aí tem uma boa notícia para todos, viu? Vocês vão perceber que não somos só nós que ficamos confusos com o tempo. Os maiores cientistas da atualidade estão absolutamente confusos e descobrindo coisas que estão deixando ainda mais confusos. Tem uma frase nos textos deles que diz que buscando respostas, estamos encontrando cada vez mais perguntas a fazer. Foi Platão que falou, né? Só sei que nada sei. Talvez tenha sido a afirmativa mais contundente e verdadeira que um ser humano fez até hoje. Espero que a gente continue falando também a mesma coisa. Só sei que nada sei. A questão, então, começa por essa figurinha aí, que é a do... isso é uma simulação, mas o dito cujo, o James Webb, é um telescópio que foi lançado, que está no espaço, e que está substituindo aquelas coisas maravilhosas que o Hubble estava mostrando para a gente. O Hubble, até pouco tempo atrás, era a vedete dessa história, né? Aí apareceu esse James Webb, foi lançado e tal, e o James Webb está explorando realmente os limites, não é da galáxia. O James Webb está explorando os limites do espaço profundo, porque através de questões... Rega, escreve a sua pergunta no chat, viu, Rega? A hora que você tiver alguma questão, escreve aí, depois a gente vai esclarecendo dentro do possível, dentro do nosso conhecimento. O James Webb consegue explorar o espaço profundo porque ele tem mecanismos de observação da luz em frequências, por exemplo, infravermelho, que consegue chegar a uma distância aproximada dos limiares da luz visível, que mais ou menos coincide com o que se imaginava que foi o início do universo, o tal do Big Bang. Em termos qualitativos e quantitativos, são 13,4 bilhões de anos-luz. O Big Bang é estimado com 13,8 bilhões de anos-luz.
os limites, o possível tamanho atual do universo são cerca de 90 bilhões de anos-luz. Espera um pouquinho, mas tem alguma coisa errada, o Big Bang não está a 13? Como é que pode ser 90? Acontece que o universo continua em expansão. Ele está em permanente expansão. Então, hoje, estima-se que esses limiares mais extremos estejam em 90 bilhões. Nós estamos explorando a faixa próximo à idade estimada do Big Bang. São 3,8 bilhões de anos-luz. O James Webb agora consegue enxergar coisas a 3,4. Então é um troço assim, é a ciência dando piruetas dentro de uma condição extrema. E se vocês acham que a gente está chegando em algum lugar já, não estamos. Já chegaram a conclusões curiosíssimas, mas não acabou, porque está sendo lançado para final de 2026, começo de 27, se ser colocado em operação, um outro telescópio mais poderoso ainda, que é o Nancy Grace Roman. Esse telescópio que leva o nome de uma mulher, que era uma astrônoma da NASA e tal. Esse telescópio vai ter uma capacidade mais ou menos de 100 vezes mais do que o James Webb. Bom, inimaginável, e eu vou falar de umas coisinhas agora aqui, que são, inclusive, de difícil compreensão, mas não se preocupem com isso. Porque é difícil compreensão para a gente, mas, como eu falei, os cientistas também estão confusos com o que eles estão descobrindo. Tá? Então, o James Webb já tem constatado uma condição que eles chamam de galáxias anômalas. Espera um pouquinho, como é que uma galáxia pode ser anômala? Ela é anômala sob o ponto de vista do que esperavam encontrar. Eles esperavam encontrar uma coisa completamente diferente daquilo lá, portanto, chamada de anômala. Ela não está errada, tá? Não pode parecer pelo nome aí, não é disso que se trata, simplesmente assim, aqui não era para ter isso aqui. O que é isso daqui? Isso daí são conglomerados de galáxias. Lembre-se, essas dimensões que nós estamos falando, o que é uma galáxia? A Via Láctea, onde lá num pedacinho dela tem um negocinho lá chamado Sistema Solar, é tudo ninho, né, pequenininho e tal, e a Via Láctea não é tão grande assim, é uma galáxia. Eles estão vendo galáxias, conglomerados de galáxias, lá nos limiares, próximo ao Big Bang. E estão descobrindo que é diferente do que eles esperavam pelos cálculos que eles tinham, matemáticos e hipóteses e tal, da teoria do Big Bang. Então, a teoria do Big Bang está sendo questionada. Ela não é que ela está incorreta, mas ela está precisando de complementos para ser explicada. Então, aí vai entrar situações como o próprio questionamento do tempo começa a ser colocado em jogo. Né? E aí, na hora que eles vão tentar trabalhar com um nível de raciocínio filosófico um pouco mais avançado, que seria o que a física quântica fala, eles começam a se deparar com um problema de dar nó na cabeça. O problema é o seguinte: passado, futuro e presente se confundem. Tá bom, já sei, vocês devem estar ficando cada vez mais louco com essa história, né? Mas já falei, não se preocupem muito, porque vocês não estão sozinhos nisso. Para complementar essa questão do Big Bang, então, já vem outras coisas importantes que não são novas, em termos de teoria, que estão tentando agregar para ver se o ajuste geral dá certo, né? Como a teoria das cordas, a
a teoria da gravidade quântica em loop, que bicho, né? Nossa Senhora, gravidade quântica em loop. E coisas desse tipo aí. Mas a coisa possivelmente continua. E aí tem uma coisa muito legal de dizer que o momento que nós estamos encarnados vivendo é um momento possivelmente único. Não, possivelmente não. Ele é único na humanidade e possivelmente essas descobertas que estão sendo feitas, elas vão ser de mais reveladoras com relação às nossas essências, né? Alguém pergunta assim, então estamos descobrindo Deus? É mais ou menos por aí a resposta disso, se é que vamos descobrir, tá? Então, para finalizar, o James Webb, que é esse que agora está... O Hubble ainda está em operação, tá? Eles queriam desativar, tá, mas ele continua em operação. O James Webb é o que está em plena operação. E o Roman, que esse que leva o Nancy Roman ali, que leva o nome daquela astrônoma da NASA, ele deve ser lançado ainda e, portanto, a partir de 2027 que vai ter mais novidades. Mas o próprio James Webb está nos mostrando que o universo é mais complexo e misterioso do que imaginávamos. As descobertas desafiam nossas teorias mais fundamentais e nos convidam a repensar na nossa compreensão do tempo, do espaço e da origem de tudo. O futuro da cosmologia é promissor. O James Webb está liderando um caminho para isso, para novas descobertas, mas digamos que a gente está num intermédio de processos. Seguindo em frente, vocês vão assistir um vídeo. Time and space are like a fabric, like rubber, like a trampoline net. Turn this trampoline net into a pretzel and allow yourself to go backwards in time. O físico renomado Michio Kaku compartilhar ideias que desafiam nossa percepção do tempo. Ele sugere que o tempo, como o conhecemos, pode não ser uma constante universal. Nós vivemos em uma era onde os mistérios do universo são acessíveis à nossa curiosidade científica, e então surgiu uma maravilha da engenharia, o telescópio espacial James Webb. Batizado em homenagem ao administrador da NASA que orquestrou os primeiros passos na Lua, representa um salto quântico na nossa capacidade de explorar o cosmos. Lançado em 2021, ele é equipado com um espelho primário de 6,5 metros e supera seu predecessor, o telescópio Hubble, em sensibilidade e alcance. Sua missão? Penetrar as camadas de poeira cósmica e desvendar os segredos, desde as primeiras galáxias formadas após o Big Bang, até as atmosferas detalhadas de exoplanetas potencialmente habitáveis. Mas o que ele vem fazendo é mostrar diversos problemas em nossa compreensão do universo, com cada vez mais descobertas que colocam em xeque tudo o que acreditamos até então. Com instrumentos que operam primariamente no infravermelho, ele espreita através de cortinas estelares que antes ocultavam visões cruciais do nosso passado cósmico. Ele pode revelar cenas de formação estelar, observando planetas em formação ou até identificar os componentes químicos de atmosferas alienígenas. Desta vez, o que ele encontrou mostra que estamos errados sobre o tempo, ou que talvez ele sequer exista. Você pode quase sentir a inquietação de Alison Kirkpatrick, uma renomada astrônoma da Universidade do Kansas, enquanto ela pondera sobre as descobertas que desafiam as bases de sua vida acadêmica. Por que esta surpresa generalizada? As galáxias observadas pelo telescópio espacial James Webb JWST estão apresentando comportamentos inesperados, desafiando a teoria convencional do Big Bang. Pequenas demais, surpreendentemente uniformes, aparentemente mais antigas do que o previsto, e em quantidades que confundem os cientistas. Essas são as características intrigantes reveladas. Muito bem. Aquele japonesinho que estava lá no começo é o tal do Michio Kaku. Ele é um dos líderes das observações, não das observações, mas da física da astronomia. É um dos grandes pensadores no mundo a respeito. Na nossa continuação, a gente vai trazer
uma análise que é feita desde o início até o fim, desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós vamos ver, são questões que estão na Bíblia, bíblicas, mas a gente tem as interpretações que o Espiritismo nos trouxe a respeito com o livro de Kardec, a Gênese, aonde ele vai fazer análises, na verdade, ele vai trazer das entrevistas que ele faz inúmeras entrevistas, ele faz uma compilação do que ele pergunta aos espíritos a respeito da questão do nascimento do universo, né, o começo das coisas. E depois, no próximo capítulo, a gente vai ver um pouquinho também da questão do Apocalipse, que é Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, e Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, portanto, da Bíblia também. Gênesis bíblica é escrita, foi primariamente trazida por Moisés. Apocalipse, no Novo Testamento, foi trazido pelo apóstolo João. Então, nós vamos fazer esse percurso agora e vamos começar sobre a Gênese. A Gênese de Kardec. A Gênese traz quais são as questões interessantes e importantes para essa comparação. A Gênese traz uma interpretação muito mais de ordem, vamos chamar assim, de científica. Ela não traz comprovações científicas, mas traz uma interpretação de ordem científica a respeito de como isso do que havia sido falado por Moisés. Por exemplo, existem questões dos 6 períodos. Moisés fala de 6 dias da criação. Eu acho que mais ou menos todos aqui se lembram disso, né? E no livro A Gênese de Kardec, esses 6 períodos são trazidos também como 6 períodos, mas não exatamente coincidente na correspondência, como Moisés fala lá que primeiro Deus separou as águas, tal, a Gênese de Kardec reconhece a importância do tempo geológico. Então, ele vai falar dos ciclos geológicos, né, para trazer a compreensão da evolução planetária e da vida, destacando, evidentemente, os milhões de anos de formação da Terra, e não dias. Então, ele traz uma certa realidade mais plausível às questões que estão lá relatadas por Moisés lá atrás. Por que Moisés falou em dias? Não falou gente, nós vamos ver aqui para frente uma comparação importante no quadro do que é a linguagem bíblica e do que é a linguagem que é trazida agora no livro A Gênese, por exemplo. Uma é ilustrativa, simbólica, e a outra é mais palpável, é mais filosoficamente científica, digamos, cientificamente, sabe, é mais coerente, inclusive preocupada com a coerência com o que a ciência já conhecia naquele momento que foi relatado a Kardec, através das perguntas que ele foi fazendo aos espíritos, dessas questões de formação e preparação do nosso planetinha. Moisés e Cristo. Moisés veio trazer uma série de revelações, que é o Pentateuco.
bíblico, são os primeiros livros da Bíblia. Cristo veio e trouxe as novas revelações, é o Novo Testamento bíblico. A terceira revelação é oferecida pelo Espiritismo, pelos Espíritos, mostrando um refinamento daquilo que já havia sido preparado para a humanidade, já havia sido trazido de forma... A humanidade já havia sido preparada, mas com uma linguagem muito mais simbólica e, no caso de Cristo, mais metafórica. Agora a coisa, na terceira revelação, ela começa a ficar muito mais detalhada, densamente detalhada, cientificamente mais lógica e faz mais sentido, e mais coerente com o próprio pensamento mais atual. E é mais atual, apesar digamos assim, de quando foi escrito a Gênesis, né? Até hoje, a validade é plena, não tem contestações a respeito dos detalhes mais científicos, vamos dizer assim. Agora, a Gênesis também, ela não se preocupa só com isso, né? Ela tá, na verdade, trazendo a questão esse conhecimento tudo para, nesse meio de explicações, mostrar a importância do progresso moral e espiritual. Que se destaca na passagem pela Terra, por transformações que visam a felicidade e bem-estar, quer dizer, uma evolução planetária, evolução da civilização. Concluindo, a Gênesis Espírita nos convida a uma nova leitura da criação, aliando fé e razão em busca de uma compreensão mais profunda do universo e do nosso papel nele, ao reconhecer a evolução da humanidade e a importância do progresso moral. Dessa forma, somos convidados a construir um futuro mais justo, fraterno, em sintonia com as leis divinas. Nesse outro slide, o Roberto falou que está pequenininho demais. Fala aí para mim. Para mim está parecendo a apresentação muito pequena e o resto das pessoas está parecendo todo mundo. Não sei se está todo mundo nessa mesma Todo forma. mundo está pequeno assim. Não dá para Vocês, ver nada. então, vocês podem passar o mouse sobre a apresentação, que ela vai aparecer um íconezinho de ampliar aí. Vocês podem lidar com isso, se interessar, tá? Mas eu repito que, vamos dizer, não se preocupem muito com os textos que estão aí, porque na maior parte deles, todos eles vão estar lá naquele material escrito, tá? Aqui, Roberto, eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo, não consigo. Não, alterar o layout, você mudar para automático, não dá? Não, eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo uma outra coisa aqui. Agora está certo. Agora, Tá. aí ficou bom. Eu vou fazer isso só quando eu tiver aqui. Só quando eu tiver que mostrar coisas mais. Bom, para não perder tempo. Vamos lá. Nesse quadrinho aqui, ó, tem 3 colunas. A primeira coluna vai mostrar os aspectos, né, as referências. Da segunda coluna, as referências, no caso do Gênesis, do livro do Gênesis na Bíblia. E no terceiro quadrinho, a Gênese de Kardec. Então, por exemplo, a questão da origem. No caso da Gênese da Bíblica, é revelação divina, inspiração divina. Moisés, tido como um dos maiores médiuns da época, ele recebeu isso por inspiração divina. Já a Gênese de Kardec foi por comunicação por espíritos e análise de fenômenos mediúnicos. Então, Kardec fez um exercício ali com médiuns que recebiam espíritos para quem lhe fazia as perguntas e foi colecionando isso tudo. Tá? Então, é um nível...
Ambos recebem o processo mediúnico aí, mas um é de um padrão, Moisés é de um padrão, e no caso do Kardec é uma coleção, onde o Kardec teve esse trabalhão enorme de compilar e colecionar essas coisas. O propósito no caso da Gênese bíblica, era transmitir a mensagem de Deus e as bases da fé judaico-cristã. No caso da Gênese de Kardec, explicar a origem do universo e a evolução da humanidade sob a perspectiva espírita. A abordagem, no caso da bíblica, é linguagem simbólica, parábolas e narrativas históricas, e a linguagem de Kardec já traz a questão científica e filosófica. Os temas abordados na Bíblia são criação, história do povo de Israel, ensinamentos de profetas e de Jesus Cristo, fé moral. No caso da Gênese, criação, evolução da humanidade, reencarnação, evolução moral e ciência, filosofia e religião. O livro A Gênese está disponível, acho que todos têm conhecimento disso, né? E, de novo, o que nós fizemos aqui foi um apanhado dentro do livro A Gênese, no que se referia à questão tempo. Vocês vão ver depois naquele material lá que tem uma série, inclusive, de apontamento de locais do livro, das perguntas que são feitas, isso, etc. e tal. Está lá no material. Aí, de um ponto ao outro, vamos ao Apocalipse. No caso do Apocalipse, a gente trouxe não trouxemos, né? Vou mostrar um trechinho aqui também, mas é baseado, todo o material ali colocado naquele PDF é baseado numa palestra, nem palestra, é um seminário do Dutra, Haroldo Dutra Dias, a respeito de interpretações do livro Apocalipse bíblico. Então, Haroldo vai pegar o livro Apocalipse bíblico, que foi escrito pelo apóstolo João, e vai, tipo assim, fazer uma decodificação para que haja uma interpretação mais próxima dessa linguagem que a gente tenta usar, né? Que é usando os conhecimentos da filosofia espírita, baseado no que os espíritos nos falaram e tentando encaixar essas coisas, mas ele tem uma habilidade muito grande, porque ele vai explorar, inclusive, a questão temporal sobre o aspecto de ciclos, que é uma chave de conhecimento muito importante para a compreensão de muitas coisas. Entender o tempo não como o tic-tac do relógio, e sim como os ciclos que acontecem, são ciclos, muitas vezes, enormes, astronômicos, ou ciclos menores, tal. Essa compreensão é fundamental para, muitas vezes, é uma chave para a gente entender muitas coisas. Então, o Haroldo Dutra fala a respeito disso, vai falar novamente da linguagem simbólica do Apocalipse, né? É uma linguagem muito rica em símbolos, né? Para transmitir mensagens sobre a evolução espiritual da humanidade, mas ele precisava usar uma maneira o Moisés, no caso, né, uma maneira de que isso chegasse, ou através de Moisés, uma maneira que isso chegasse a uma população da época lá. O Haroldo vai começando a decodificar tudo isso daí, ele vai trabalhar com a questão dos ciclos de transformação, ele vai falar uma coisa que muita gente deve ter ouvido falar, não só por causa de se leu ou não leu o Apocalipse, não importa, mas aqueles ciclos dos setênios, né, os 7 anos. Então, isso está explicado dentro do Apocalipse, e o Haroldo Dutra vai fazer uma ligação com todo o conhecimento judaico, da Kabbalah, que vai trazer conceitos como a Shavua, que é o ciclo de 7 unidades, né? Vai falar também uma coisa simbólica da Bíblia, que são os copos da ira divina.
Os eventos descritos simbolizavam, né, no Apocalipse, o acúmulo de erros e desvios da humanidade que, ao transbordarem, desencadeavam consequências naturais. Então, a ira divina não era exatamente uma ira, era um transbordo natural dos abusos, digamos assim, e entendam abusos aí genericamente falando, são diversos tipos, são coletivos, são individuais e tal. No transbordo, as consequências naturais aparecem, e aqui era falado como a ira, os copos da ira divina. O livre-arbítrio nos permite fazer absolutamente tudo. Paulo falava isso, né? Tudo lhes é permitido, mas nem tudo é conveniente. Quando esses abusos, que são, digamos assim, a utilização do livre-arbítrio sem critérios, em algum momento transborda. Transborda como? As consequências das decisões do livre-arbítrio vão aparecer para você. Isso é absolutamente fatal. Você escolhe, você faz o que você quiser, mas tem a responsabilidade porque você vai receber as consequências do que você fez. Vai falar de outro símbolo interessante também, que é o relógio de Acás, que é uma metáfora ao relógio de sol de Acás, que ilustra a precisão dos ciclos cósmicos, de novo, a questão dos ciclos, tá? Vai falar da nova era, a ação da ação divina, a transição para o mundo de regeneração, vai explicar isso lá no Apocalipse, isso é falado, e aqui o Haroldo Dutra vai mostrar onde isso está falado lá. Aonde está falado a lei de causa e efeito, essa que a irmã acabou de citar. Né? As profecias do Apocalipse não são previsões fatalistas, são outro ponto. Não é previsão fatalista, como pode parecer para muita gente. Porque o anjo, agora o terceiro anjo, o quarto anjo, a trombeta, tal, não são como parecem, como muita gente anuncia, previsões fatalistas, mas alertas sobre as consequências das escolhas humanas, incentivando a mudança de rumo. Então, vem trazendo, de uma forma um pouco diferente, uma mensagem de esperança e confiança. Mas é uma esperança e confiança na justiça, na misericórdia divina, que vão guiar a humanidade em uma jornada evolutiva. O Apocalipse está sob a luz do Espiritismo. O Apocalipse sob a luz do Espiritismo não é um livro de terror, mas um chamado à renovação, ao progresso moral, para a gente compreender os ciclos da evolução, a ação divina na história, podendo construir um futuro mais promissor, baseado no amor, na fraternidade e na busca pela perfeição espiritual. Por isso que hoje o movimento espírita cresce na Flórida, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, em Cuba. Porque todos estamos querendo dar as mãos e esse fenômeno está mudando. Mas essa é uma simbologia. Mar, por exemplo. Mar. Mar significam as nações. E quando ele está bravio, as nações estão em guerra. Eis que uma besta se levantou do mar. Significa o quê? Uma nação que se ergueu com base em uma guerra. É isso. Essa é a simbologia. Essa é a simbologia. Há um quadro de equivalência dos símbolos. O anjo começa a falar para Daniel: Daniel, as cabeças são reis, os chifres são reis. O bicho são nações, impérios. Essa é a chave. É o desenvolvimento. E Emmanuel vai dizer assim: todos os fatos posteriores à desencarnação de João Evangelista estão previstos no Apocalipse.
A formação da Europa, as guerras santas, o mercantilismo, etc, etc, etc. Estão tudo lá. Qual que é a estrutura do livro do Apocalipse? Adivinha. 7. 7 visões. Na primeira visão, 7 epístolas. Ele envia 7 cartas. Na segunda visão, 7 selos. Na terceira visão, 7 trombetas, são os 7 chifres do chofar. Na quarta visão, há 7 figuras místicas. A mulher vestida de sol, não é ao sol, de sol. O dragão vermelho, filho da mulher, a primeira besta que emerge do mar, a segunda besta que levanta da terra, o cordeiro do monte Sião e o filho do homem sobre a nuvem. As 7 figuras do Apocalipse. Quinta parte, quinta visão. O derramamento das 7 taças. 7 taças. Sexto, julgamento e queda da Babilônia. Por que Babilônia? Volta lá em Daniel. Nabucodonosor teve um sonho. Quem era a cabeça? Ele, rei da Babilônia. E aí ele descreve 4 reinos. Babilônia, persa, grego-macedônico, Alexandre o Grande, e o Império Romano. Que depois surge como chamado Império Romano místico ou Império Romano religioso. Eu não vou falar nisso aqui porque capítulo 14 do livro A Caminho da Luz é a triste história da evolução do cristianismo e da deturpação do cristianismo. Roma acabou enquanto império físico, mas sobreviveu enquanto um sistema religioso que oprimiu o planeta durante 1260 anos. Que foi a duração do papado. Tempos, metade de um tempo. Bom, aí nós encerramos o comecinho. Agora o Roberto vai nos apresentar, nos próximos resumos, apontamentos do Livro dos Espíritos, da obra ditada por André Luiz Chico Xavier, e uma bela palestra apresentada por uma pessoa chamada de Arthur Valadares. Vamos lá, Roberto. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai ter uma perspectiva, né? Uma percepção do tempo, segundo o Livro dos Espíritos, né? Então, ele é relativo. O Livro dos Espíritos é uma obra fundamental da doutrina espírita. Ela nos apresenta uma perspectiva inovadora sobre a natureza do tempo. Segundo os espíritos superiores, o tempo, como compreendemos, é uma ilusão da vida material. Então, nós vamos entrar na sequência aí, falando um pouco da relação com o tempo, né? Vamos ver a percepção humana versus a percepção espiritual. Para os espíritos desencarnados, a percepção do tempo se dilui, assemelhando-se à visão de um viajante que, ao se elevar, perde a noção da distância e dos detalhes do terreno que se encontra. O tempo e a moralidade. A duração da vida e a percepção do tempo, elas variam entre os mundos, sendo mais longas e fluídas em esferas mais evoluídas moralmente. Então, quanto mais evoluído os espíritos forem, essa distância ela vai se diluindo, né? E agora nós vamos falar do tempo e a jornada humana. A Terra ela é um planeta de provas e expiações, habitado por espíritos em diferentes estágios evolutivos. A reencarnação e o progresso. A reencarnação ela é uma ferramenta da evolução espiritual,
permitindo ao espírito progredir através de múltiplas vidas. E falar um pouquinho do livre-arbítrio e suas consequências, né? O espírito, ele possui o livre-arbítrio, mas suas escolhas, elas acarretam consequências que moldam seu futuro e as suas encarnações. Então, concluindo, né, o Livro dos Espíritos nos convida a repensar nossa compreensão do tempo, mostrando que ele é relativo e moldado pela nossa percepção e estado evolutivo. A vida terrena, ela é apenas um capítulo na jornada da alma. E o tempo, como conhecemos, é uma ilusão a ser superada. Então nós vamos ver O nosso tempo é diferente do tempo. Nós vamos ver esse vídeo agora aí do nosso tempo versus o tempo da espiritualidade do Wilson Domingos, na TV Mundo Maior. Vamos lá. O nosso tempo é diferente do tempo na vida espiritual? O tempo, para nós, ele é uma referência, né? Então, nós precisamos ter esta referência para que nós não nos percamos nas nossas atividades. O tempo, como nós percebemos na nossa condição atual espiritual, não é só material, mas também na nossa condição espiritual, ela é realmente diferente da condição de tempo de espíritos que já são mais evoluídos, né? Porque, veja, se nós formos pegar 1 milhão de anos e 1 milionésimo de segundo, perante a eternidade, tanto um quanto o outro é um ponto diante do infinito, né? São pontos no infinito. Então, na realidade, nós precisamos deste nosso tempo, desta nossa referência, para que a gente tenha condições de poder executar as nossas tarefas, para que nós possamos nos balizar, para que nós possamos nos organizar, para que possamos aprender a ter disciplina, enfim, tudo aquilo que a gente precisa fazer para progredir, né? E principalmente, né, a paciência, né, para que possamos desenvolver a paciência. Então, de fato, a nossa referência de tempo aqui na condição espiritual que nós estamos, ela é diferente, não necessariamente da espiritualidade, né? Os espíritos que estão na mesma condição que nós percebem o tempo da mesma forma. Agora, numa outra condição de evolução, com certeza, tudo é muito mais dinâmico. Então, é isso aí. Agora a gente vai falar sobre a série de André Luiz, né? Então, o tempo na coleção de André Luiz é uma jornada espiritual, na verdade, né? A coleção dos livros de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, oferece uma visão esclarecedora sobre o tempo em relação à nossa vida espiritual, né? Então, nós abordaremos como o tempo ele é percebido no mundo espiritual, a sua relação com a evolução e a justiça divina, e como ela se entrelaça com a mediunidade e a vida após a morte. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo e a vida espiritual. Qual que é o valor do tempo, né? O tempo ela é uma moeda preciosa no mundo espiritual, um investimento no progresso da alma e no serviço ao próximo. O conceito de bônus hora, que está no livro Nosso Lar, né? Ele ilustra como o tempo dedicado ao trabalho honesto gera créditos espirituais. Vamos falar um pouquinho sobre a relatividade do tempo. A percepção do tempo varia de acordo com o estado emocional e evolutivo do espírito. Aprender a dominar a mente, cultivar pensamentos positivos é crucial para a libertação das câmaras lentas da angústia. Aí é um assunto que a gente vai
precisaria mais tempo para discutir isso aí, né? Mas faz aquele apanhado lá, tem bastante coisa para a gente aprender sobre isso também. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo e o aprendizado. O tempo ele é essencial para assimilar as experiências e aprendizados da jornada espiritual, que se desenrola ao longo de múltiplas encarnações. Oportunidade de transformação. A cada novo momento, há a chance de recomeçar a trilhar um novo caminho, alterando planos e até mesmo o tempo previsto para o desencarne. Então, são oportunidades que a gente tem de transformação no plano terreno, né, na nossa vida. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tempo, a justiça divina e a mediunidade. O tempo e a justiça divina. São ações negativas que geram débitos que exigem reparação. Um processo que pode ser longo e árduo, evidenciando a lei de ação e reação do plano espiritual. Falando um pouquinho sobre a sintonia mediúnica, a comunicação mediúnica eficaz requer sintonia vibratória entre os espíritos, um processo que pode demandar tempo e paciência. E mediunidade é a influência no tempo. O campo mental do médium, influenciado pelo tempo e pelas experiências, atua como um filtro nas comunicações espirituais. Concluindo, então, a coleção de André Luiz nos convida a refletir sobre o tempo como um recurso valioso para a nossa evolução espiritual. Ao valorizar cada momento, buscar o aprendizado constante e agir em consonância com o bem, podemos construir um futuro mais promissor e alcançar a felicidade autêntica. A vida continua após a morte, e o tempo se torna um aliado na jornada de aprendizado e progresso no plano espiritual. Então, agora nós vamos ver um pedacinho do livro, do vídeo do nosso pai. Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral, uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Eu apenas sobrevivia, sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Me perdoa, por favor. Perdoa. Perdoa, amor. Por favor. Também te peço perdão. Aí a gente vê como é que esse tempo ele é percebido e vivenciado no plano espiritual aí, depois do desencarne, né? E, Roberto, e também lembrando que esse trechinho aí foi trazido justamente porque tem um ponto que sempre gera questões de tentativa de relacionar como é que pode, né? Porque esse período que o André Luiz passa no umbral é citado em alguns lugares, é mencionado em alguns lugares como 8 anos. Isso.
Aí fica aquela questão, 8 anos para quem, cara pálida? Né? Quem é que avaliou? Os espíritos não têm relógio lá no plano onde eles estão. Como é que isso foi medido? Como é que isso foi... Então, a dica para a resposta disso aí passa perto de algumas situações que já foram mencionadas. Por exemplo, aqui atrás, agora, naquele vídeo que o Roberto mostrou, do vídeo anterior, a pessoa explica que, dependendo do grau de evolução ou de densidade do espírito, o tempo pode passar muito rápido ou inversamente, passar muito devagar. Como André Luiz, nessa circunstância de umbral, ele estava muito próximo ainda da densidade dele encarnado, ele percebeu o tempo como se estivesse encarnado e, eventualmente, relatou dessa forma, e isso fez algum sentido para os que estão encarnados escutando essa história. Uhum. Mas não necessariamente a gente deve fazer essa associação direta, porque a percepção, o tempo vira uma questão de percepção, e não uma realidade factível, mensurável. É só uma percepção do indivíduo, daquela essência, daquele espírito. Isso aí. Continuando, então, nós vamos falar agora sobre o tempo e a eternidade numa perspectiva espírita do Arthur Valadares, né? Então, nós vamos falar sobre a humanidade, ela sempre buscou compreender a eternidade. Mas a nossa relação com o tempo, ela é complexa, muitas vezes marcada pelo medo. E essa palestra, que eu recomendo a todos assistirem, do Arthur Valadares, nos convida a uma nova perspectiva sobre o tempo, sobre a luz do Espiritismo. Então, nós temos dois paradigmas aí, né? Que é a materialidade e a espiritualidade. Então, a materialidade, a sociedade moderna, ela valoriza o material e o efêmero, o que causa angústia diante da passagem do tempo. Vivemos uma busca frenética pelo ter, construindo castelos na areia que o tempo levará. Com relação à espiritualidade, o Espírito nos convida a centralizar a vida no amor e nos valores eternos. A felicidade reside em cultivar o que é permanente dentro de nós, como sabedoria, virtudes e afeto. Então, isso a gente tem que valorizar, que realmente a gente vai levar para lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tempo como aliado, né? Tem que considerar o tempo como aliado. Ao mudarmos o nosso paradigma, o tempo ele deixa de ser o nosso inimigo e se torna um aliado. Ele nos lembra diariamente de investir no que realmente importa, nos guiando em nossa jornada espiritual. Vou falar agora sobre o amor e a presença, né? São portas para a eternidade. O amor ele é a porta para a eternidade. Amar e estar presente em cada momento nos permite transcender a preocupação com o tempo e experimentar a plenitude da vida. Então, concluindo esse assunto sobre o tempo e a eternidade não é um lugar distante, mas um estado de ser que podemos alcançar aqui e agora, ao cultivarmos o amor, a presença e os valores eternos. Construímos uma vida significativa e duradoura, que transcende a efemeridade, né? O transitório, o que é passageiro, né? No mundo material. Então, a Terra, na verdade, ela é um mundo passageiro. Agora nós vamos assistir um pedacinho da palestra do Arthur Valadares, que ele vai falar um pouquinho do santo, um trecho que a gente escolheu sobre o Santo Agostinho. Com essas duas forças, que foram ao longo e seguem sendo, ao longo dos séculos, motivo de muitas indagações, de muitas reflexões a grandes pensadores e a cada um de nós. Meditar sobre essas duas coisas sempre fascinou a alma humana. Por exemplo,
pensar sobre a eternidade, que sempre esteve muito vinculada também à ideia do próprio Criador, do próprio Deus. Por exemplo, Santo Agostinho, um dos maiores filósofos cristãos, um dos maiores filósofos da humanidade, dedicou boa parte dos seus escritos a esse tipo de reflexão, em torno do tempo e da eternidade, vinculando o conceito de eternidade ao próprio conceito do Criador. Tentar entender a eternidade é tentar entender também o próprio Criador. Enquanto o tempo seria uma medida da criatura, a eternidade seria uma medida do Criador. Seria algo relacionado ao Criador. No seu livro Confissões, portanto, ele dedica-se a meditar acerca dessa natureza íntima de Deus. Porque, de fato, é para nós ainda muito desafiador. Podemos até conceber algo que não tenha um fim, algo que foi criado e que dali por diante exista para todo sempre. Mas conceber algo que não teve um começo é para nós extremamente desafiador. Por mais que façamos esse exercício mental, sempre nos pegamos perguntando, mas e o que havia antes? Ou de onde surgiu isso? Por quê? Faltam-nos ainda elementos para poder abarcar, para poder compreender melhor o que seja essa natureza divina, a eternidade. Por isso conta-se que Agostinho, certa feita, depois de muito meditar, pensar em torno da natureza divina, decidiu descansar um pouco, espairecer. Não conseguia ir mais além de onde havia chegado. E ele morava em Hipona, na costa norte da África, e vai caminhar então ali à beira do mar. Caminhava ele pela praia, quando mais adiante vislumbra uma pequenina criança que fazia um movimento cíclico, um movimento constante. Aquela pequenina criança tinha algo em suas mãos, ia até o mar, pegava algo com as suas mãos, voltava até um local ali na areia, na praia, despejava aquilo que havia pegado no mar, a água do mar, e voltava. E fazia repetidamente esse processo. Quando ele se aproximou, viu que a criancinha pegava a água do mar e colocava num pequeno buraco que havia feito ali na areia do mar, ou na areia da praia. Ele então volta-se àquela criança e lhe pergunta, mas o que você quer fazer? E a criancinha então volta-se a ele com aquele olhar ingênuo e diz apenas, eu quero colocar tudo aquilo ali dentro desse buraquinho. E então ele volta-se para ela, mas você não vê que isso é impossível? E então aquela criancinha dirige-se a ele e diz, e você também não vê que é impossível que a grandiosidade de Deus possa caber dentro dos limites estreitos da inteligência humana? E ele leva... Fantástico, né? Mas essa palestra realmente, ela é... Todas as palestras que estão aí são boas, mas essa reflexão é muito boa. Então. O Cláudio vai continuar agora aí falando sobre a complexidade do tempo na mitologia grega, né? Não sei se você quer comentar sobre mais esse tema aí também, Cláudio. Não, eu só queria lembrar o pessoal que vocês estão recebendo aperitivos aqui e a gente quer pedir desculpa, como já tentamos no começo, pela correria, tá? A gente está tentando trazer os resumos do material que está lá. O material que está lá está muito rico. E as palestras, como o Roberto acabou de dizer, são o filé mignon que a gente encontrou a respeito do tempo, e como eu falei, como a gente não trabalhou sozinhos, possivelmente quem mandou a gente assistir essas palestras aí, ou nos entregou ela, fez um favorzão, para mim pelo menos fez, tá? Espero que faça para vocês também. Então tá, então a questão é o seguinte, agora nós vamos fazer um outro ping-pong do passado, para o presente, tá? Do passado por quê? Porque nós vamos falar agora de algo que incomoda a humanidade, mostrando como incomoda a humanidade desde antes da vinda de Cristo ou mesmo de Moisés, um tempo anterior, que é o tempo das civilizações gregas, dos indianos e outras também, né? Nós estamos falando de alguma coisa 3.000 anos ou mais antes de Cristo. E já havia na mitologia grega uma preocupação, ou digamos assim, um incômodo tão grande que havia uma criação de divindades
para contemplar a questão do tempo. Então, existia a Cronos, que representava o tempo linear, o implacável, o devorador, né? Saturno, como vocês já devem ter visto aí, com a linguagem mais ocidental, né? Não era chamava-se Saturno em vez de Cronos, e traz essa questão da lembrança da finitude da vida para a gente dar importância, aproveitar cada momento. Kairos, que era um outro deus pouco comentado, mas ele trazia, o deus que trazia a oportunidade fugaz, o momento certo para agir. Kairos ensinava a estar atentos e presentes, prontos para aproveitar as chances que surgem. Essas duas personagens são as mais conhecidas, embora alguns de vocês talvez não tenham ouvido falar de Kairos, porque eles também são a representação do tempo da Terra, do tempo do homem e do tempo de Deus. Cronos é o tempo da Terra, o tempo do homem, Kairos é o tempo de Deus. Curioso, né, que o tempo de Deus é fugaz, mas é fugaz do ponto de vista humano, tá, gente? Kairos ficou famoso recentemente por conta do Padre Marcelo. Tem um livro chamado Kairos. Pois é. Mas lá no pensamento grego, existiam também algumas variações ali adicionais, né? Tinha o tempo Uranus, que era o tempo mítico, primordial, cíclico, presente nos contos de fadas. Uranus nos conecta com o passado, ancestral e atemporal, onde histórias e arquétipos se repetem. Zeus, o tempo coordenado pelos deuses, influenciando o destino humano. Zeus representava a ordem e a justiça divina que rege o universo e a vida. Vocês vejam que, se a gente trouxer essas coisas para o pensamento ocidental agora, elas mais ou menos que se misturam, como se fossem, né, a personagens mais simples, não tão complexos assim. Aliás, essas questões mitológicas são interessantes, porque elas trazem esses aspectos dos arquétipos. Arquétipos são padrões humanos que, inclusive, podem ser interpretados. Você fala assim, porque então eles eram politeístas, tal. Cuidado com essa observação, porque esse politeísmo, como é dito, na verdade é uma representação de humanos que transportam a compreensão divina para as questões mais materiais. Então, são todas compreensões divinas de um único Deus, mas manifesto de diversas formas no plano terrestre e na mente dos humanos. Tinha a questão da celebração de rituais, né, que era uma celebração de tempo, né, ciclos, tempos cronológicos, o tempo mítico, celebrações que conectavam com o sagrado, nos permitiam transcender aquela sensação de Cronos, de ser devorado por ele, né, você tinha condição de transcender porque você ia trabalhar com o tempo mítico, então não era um tempo devorador, né. Conclusão. Compreender as diferentes dimensões do tempo na mitologia grega nos ajuda a ter uma relação mais rica e significativa com o tempo das nossas vidas. Nossas vidas encarnados. Ao reconhecer a fugacidade do tempo e a importância de viver o presente, podemos encontrar significado e propósito em nossa jornada, encarnados, e possamos, como os gregos, celebrar o tempo e aproveitar cada oportunidade que nos oferece. Aqui tem uma apresentaçãozinha, um trechinho de um videozinho também de uma psico-estudiosa dessas questões mitológicas. Ela vai fazer mais um resuminho desse texto que eu falei aqui, com alguns detalhes a mais.
Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da representação do tempo dentro da mitologia grega. Existem vários deuses relacionados ao tempo, porque o povo grego tinha essa noção de que existem várias dimensões do tempo mesmo. A gente percebe e vive esse tempo de maneiras distintas. Por isso que para cada tipo de tempo que a gente pode viver, eles tinham um deus específico. E eu vou mostrar eles aqui para vocês. A primeira ideia que eu queria trazer é de que o tempo, ele é movimento, o tempo não é parado. A gente tem que imaginar esse passar das horas, esse passar dos dias, né, os ponteiros do relógio, essa relação do tempo com movimentação. Por que isso é importante? Porque o tempo só existe no mundo manifestado. O homem está manifestado dentro do tempo, e é dentro do tempo que acontece a vida dele. Tanto que a gente pergunta, quantos anos de vida você tem? Você está se movimentando dentro de uma dimensão que é a dimensão do tempo. Assim como a gente se movimenta no espaço, né? Eu tenho um corpo físico, eu estou aqui nessa sala, depois eu caminho, eu me movimento na dimensão espaço. E a gente também tem essa movimentação na dimensão tempo. E aí os gregos vão falar, eu vou trazer aqui 4 símbolos, né? 4 mitos, 4 deuses relacionados aí às dimensões do tempo. O tempo Uranus, certo? Que é o tempo celeste, o tempo Zeus, onde as coisas se organizam, e o tempo Cronos, que é o tempo cronológico do relógio, e Kairos. O tempo Uranus é o que a gente chama do tempo mítico, o tempo mitológico. Ele pode ser qualquer lugar, e por isso ele é todos os lugares. O tempo Uranus, ele é aquele do conto de fada, quando a gente fala assim, era uma vez. Quando era essa vez? Todas as vezes. É um mito, é um tempo mítico que se repete. Ele pode acontecer várias vezes, e ele pode estar acontecendo agora, ele pode acontecer sempre. É o tempo Uranus, é o tempo do céu estrelado. Porque na mitologia grega, Uranus representa justamente este céu, esse início dos tempos. Quando a vida vai começar, ele faz o par com Gaia, né? Faz o par com a deusa Gaia, que é a deusa Terra. Então, Uranus, que é o céu, representação do espírito, fecunda a matéria, né, que é justamente Gaia, e dessa fecundação nascem diversos seres, muitos seres. Kairos, gente, é a oportunidade, é o tempo oportuno. Ele é, sabe aquele momento a que você fala assim, caramba, é agora, o famoso timing, né? A gente fala, é o timing, você tem que fazer um negócio agora, tá tudo, todas as conjunções aí estão a seu favor, você tem recurso, você tem isso, tem aquilo, não pode perder essa oportunidade. E a oportunidade, então, é representada por Kairos, né? Kairos também, com esse sentido bem similar, é muito utilizado na Bíblia, né? Vocês, se prestarem atenção, não agora, mas depois relerem tudo, vocês vão perceber que existe uma conexão do começo ao fim, embora não possa estar aparecendo exatamente agora, porque é muito resumo, tá? Mas tudo está absolutamente conectado, e tem até uma pergunta que depois, acho que a Maria fez, né? Se depois você vai fazer pessoalmente a pergunta que você colocou, que é interessante, que é exatamente parte dessa grande conexão. Por último, a gente tem que falar do tempo mais presente de todo dentro da nossa presença, dentro dos nossos templos, das nossas casas, casas espíritas, casas onde se trabalha os pensamentos espiritualistas, não necessariamente só nas casas espíritas. Existe uma proposta que nós vamos ver numa palestra do Jorge Larate, da onde a gente tirou esse conteúdo, em que ele fala a respeito, primariamente, de uma questão que Kardec acabou trazendo dentro de uma revista espírita de 1800, você me lembra, Roberto, a data, que agora eu não estou encontrando aqui, 1800 e... Bom, 3, parece. As revistas espíritas ele escreveu pós essas obras dele, né? Depois de ter compilado o Livro dos Espíritos, a Gênese, Céu e Inferno, ele escrevia, ele tinha um jornal, e tinha as revistas espíritas, né? E numa dessas revistas espíritas, ele vai falar das fases do espiritismo. E ele vai nos mostrar aqui no trechinho, inclusive ele vai falar a respeito disso, o trechinho que eu separei, que o espiritismo, o trabalho espírita,
o desenvolvimento do trabalho nas casas espíritas, nos grupos espíritas tal, está transitando e vem transitando há muito tempo e está transitando mais uma vez por uma necessidade atual, que é uma necessidade muito mais reflexiva, é levar as pessoas que buscam a casa espírita a aumentar a sua reflexão a respeito de si mesmo. Eu vou deixar esse trecho ali falando, que é melhor. Mas ele também comenta, depois lá no vídeo todo, vocês vão ver que ele vai falar de situações muito práticas e palpáveis, inclusive sob o ponto de vista de ordem política, digamos assim. Mas qual política? A política é o seguinte: como é que as casas espíritas podem e devem trabalhar com relação àquelas leis orgânicas de assistência social, fazer realmente o uso disso, fazer o uso da rede pública para aproximar mais socialmente as pessoas, os indivíduos, não só naquelas questões religiosas, e sim no próprio ato, na atividade, no trabalho. Né? Isso é mais ou menos um ensinamento de Cristo, né? São seus atos, são pelos seus atos que eu vou avaliar vocês, digamos assim, né? Então, o Jorge vai explicar esse chamamento que Kardec previu lá com 6 fases, vai dar um detalhezinho dessas 6 fases, vai falar agora, e no momento atual é o momento dessa coisa de trazer para ser mais reflexivo e falar de forma social, trazer a sociedade, ou não é trazer a sociedade para dentro, mas ir à sociedade. Nós estamos realmente numa nova fase do movimento espírita. Na Revista Espírita de 1863, no fascículo do mês de dezembro, nós temos um texto de Kardec chamado Período das Lutas, em que Kardec diz que o Espiritismo passaria por 6 fases. Primeira, o período da curiosidade, mesas girantes, já passou. 2, o período filosófico, aonde a doutrina seria codificada, já passou. 3, o período dos detratores, em que as pessoas atacariam a doutrina espírita, já passou. 4, o período religioso, em que as pessoas viveriam o espiritismo como religião, está passando. Está passando. 5, é um período que ele diz: eu não sei definir, mas quem viver vai defini-lo. É a saída do período religioso para o último período. E como ele não conseguiu dar nome, ele chamou de período intermediário. É o descolamento do período religioso para o período último, que é o período 6º. Eu, particularmente, acho que a gente está vendo o 5º período. O descolamento do período religioso na direção de uma nova proposta. Eu diria que esse momento se chama espiritismo reflexivo, ou espiritismo transpessoal, que é esse que busca mais internamente, que não é mais uma questão religiosa, é uma questão de fórum íntimo eu com Deus. Mas isso é a preparação para a última fase, Márcia, que Kardec diz que se chamará a fase da regeneração social, em que o espiritismo, deixando os aspectos religiosos, abraçará uma proposta de ter uma visão completamente espiritualizada de vida e atuará na sociedade, mudando a sociedade, se comprometendo com a transformação da sociedade pela visão espiritual que ele tem do que seja a vida. O que estou falando dessa mudança do trabalho assistencial são os preparativos para que o espiritismo possa ingressar de fato no seu último e derradeiro estágio, e que compete somente a nós entrar nele ou continuarmos ainda buscando a ideia de que fora da caridade
não há salvação sem a nossa transformação íntima e sem o comprometimento social. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês também. O tempo é relativo, crucial para a nossa evolução, moldado por nossas escolhas e conectado ao tempo divino. Valorizemos todos nós o tempo a cada momento para evoluir espiritualmente e construir um mundo melhor. Então, tempo é uma coisa só, mas ele é segmentado conforme a percepção de cada um, tem um tamanho conforme a percepção de cada um, mas a conclusão é que a gente deve usá-lo, qualquer que seja a nossa percepção, de duas maneiras. De duas maneiras. Primeiro, manter a conexão cada vez maior com o divino. E segundo, aproveitar ele da melhor forma possível, construindo um mundo melhor. Não o nosso mundo melhor, mas construindo um mundo melhor. Não é só nosso. Se você fez uma pergunta, você quer colocar? Tem mais alguém que quiser fazer perguntas, quer escrever, escreve. A Cissa vai falar o que ela colocou, porque ela já escreveu. Por favor. O que eu coloquei desde lá do começo, né? Pode Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. De uma certa maneira, acho que a gente pode falar que o progresso moral e espiritual, porque ele é citado praticamente o tempo todo. Então, de uma certa forma, a gente pode falar que o progresso moral e espiritual também é uma medida de tempo. É uma medida de tempo da nossa evolução. Acredito eu. Mas, assim, fica a pergunta, né? E no finalzinho, aí teve uma frase que também me remeteu a essa mesma questão. A questão da regeneração social. Que eu acho que a regeneração social se faz com o progresso moral e espiritual. Acho. Fica aí para todo mundo, gente, participem. Roberto, fale. Podia fechar agora, deixar para o diálogo agora, todo mundo aí, né? Fechar a apresentação. Mas eu diria o seguinte, nós passamos por uma experiência moral, que a gente vê na Terra, e uma experiência intelectual, que juntando os dois a gente evolui espiritualmente. Então, a gente vai passando por várias reencarnações, que isso vai fazendo com que a gente vai progredindo, evoluindo espiritualmente. E a gente passa necessariamente por essas duas asinhas, que nem um passarinho, né? O moral de um lado e o intelectual do outro, para evoluirmos espiritualmente, que é o que Jesus nos ensinou e a gente está aprendendo aí há bastante tempo já, né? E só mais uma frasezinha que eu peguei da fala do Roberto, que a gente tem a experiência aqui para ter um aprendizado, né? A gente encarna para ter um aprendizado. Eu acho que eu acrescentaria só uma palavra. A gente tem a chance de ter... É porque eu sou pedagoga, né, gente? Não tem jeito. Sou professora, não tem jeito. A chance de aprender. Porque muitos passam por essa vida sem aprender. Sim. A gente vê quando a gente faz a programação nossa, né? Depois a gente volta para o plano espiritual, fala quanto que eu realizei lá. Às vezes fala 30%, 20%. Aí a gente fica frustrado, né? Fala, nossa, me comprometi com tanta coisa, fiz 10% do que eu falei que ia fazer. A gente volta de novo até aprender a lição, quantas vezes for necessário. Terezinha, você ia falar. Não, eu achei ótima a apresentação, gostei muito mesmo.
Obrigado, Terezinha, mas você é muito amiga, eu não vou acreditar que isso é sincero. No curso, a gente fala um pouco sobre o Big Bang, toda a formação e tal, né? Mas essa questão do tempo é muito interessante, e eu acho que vocês souberam esquematizar, né? E a gente conseguir entender assim numa linha muito, muito didática. Eu achei que foi. Pode acreditar, viu, Cláudio? Pode acreditar. Então tá, se você está confirmando, tá bom. E a questão do Cronos, né? Para a gente, às vezes, uma coisa que a gente quer, ou uma situação que está complicada, difícil, aquilo demora, né? É o tempo cronológico, até chegar o tempo de Deus, que é quando a sincronicidade para um fato conseguir acontecer, né? E para isso, acho que eu vou pegar esse gancho da Cissa, aproveitar as chances, né? Que a vida vai oferecendo, e a gente precisa estar ligadinho para conseguir captar. Isso aí, parabéns. O tempo é o nosso melhor professor, né? Exato. A Polita não vai falar nada, minha psicanalista predileta. Acho que ela levantou a mão e eu estava falando, eu atrapalhei. Desculpa aí, Polita. Carol, tá dito. Tá dito? Viu, Kairos. Cláudio? Ela é a Polita. Kairos. Acho que o Vanderlei levantou a mão. Marilze levantou a mão, Vanderlei levantou a mão. Marilze e Vanderlei. Não, eu acho que uma coisa importante, né, é essa valorização que às vezes nós não damos ao tempo, né? Às vezes a gente perde tanta oportunidade em muitas situações de deixa para depois, e a gente posterga, às vezes, situações e momentos na vida que a gente poderia ter aproveitado, ter vivido mais e valorizado mais esse tempo, né? E, às vezes, a gente perde, a gente deixa depois, né? E a gente vai procrastinando determinadas situações que a gente poderia ter encaminhado e ter resolvido. Então, maravilha, eu achei fantástico, viu? Uma noite realmente diferente de tudo aquilo que a gente está habituado normalmente às terças-feiras. Né? Parabéns, foi muito Vanderlei, bom. Muito bom. Você sabe que você falou uma coisa, talvez a Polita possa me ajudar. A questão do postergar. Você sabe que tem psicólogos meio que especializando nisso, né? Porque tem sido uma certa prática. Eu não sei se emocionalmente isso tem a ver com a depressão ou com esse estado atual que a gente está vivendo, né? Mas tem pessoas se especializando nessa questão exatamente do deixar para depois, né? Não sei se tem alguém aí que já ouviu falar, Pri, talvez. Mas eu tenho ouvido muito falar, tenho recebido muitas questões a respeito disso, inclusive. Procrastinação. Isso. Exatamente. Procrastinar. Acho que a gente vive também uma economia da atenção, né? A gente está muito bombardeado por informação e por acesso livre e ilimitado, praticamente limitado a conteúdo e a conhecimento, e ficamos lá naquela barra de rolagem do Instagram, né, e de outras redes sociais, que a gente é excessivo, né? Eu acho que a gente não digere isso, né? Nós não tínhamos que nos submeter a um ritmo tão acelerado de uma avalanche que cai sobre nós, né? Assim, hoje em dia, em comparação com 20 anos atrás, por exemplo, todos nós
não temos essa lembrança de viver isso há 20 anos atrás, né? Então, eu acho que a procrastinação é uma resposta, não que a gente não procrastinasse há 20 Sim, sim. anos atrás. Só que, hoje em dia, eu acho que isso aumenta por essa noção de um ritmo muito acelerado, e a gente, às vezes, a gente fica lá no chicote, eu procrastino, né? Que também É quase que uma defesa, pô. Olha, eu não acho que é uma defesa ao excesso, é um cansaço, né? Isso. Parece um cansaço emocional. É um emocional. cansaço. Talvez. Eu acho que existe de fato pessoas que vivem uma imobilidade, né? Uma dificuldade e acaba se rendendo à procrastinação, dificuldade de fazer a coisa no tempo, olha aí o nosso tema, né? No tempo desejado, no tempo esperado, no tempo que o outro espera que você faça. Então, eventualmente você está procrastinando porque no seu tempo não está na hora de fazer. Ou porque você não tem todas as peças para fazer, ou porque você está muito cansado, ou porque não está maduro na sua cabeça. Eu brinco assim, tá, você vai montar esse quebra-cabeça, mas não está com todas as peças presentes ainda. Lide com isso, aceita que dói menos, né? Então, eu acho que muito do que é chamado de procrastinação, e que a gente fica, como eu não posso ser eu não concluo, é um bocado de aquela imposição que vem do outro, né? Quem não se lembra aqui de um pai e uma mãe dizendo, se você não estudar, você vai puxar carroça, né? Você vai ser lixeiro, né? Se você não fizer, se você não acordar cedo, se você não... Então, eu acho que a gente também, e com essa coisa, né, essa novidade que vem acelerar o tempo do processamento mesmo das informações, a gente tem que esquecer um bocado de coisa para caber coisa nova, sabe? É um excesso. Então, eu acho que tem uma imobilidade que possa ser patológica, que te leva a não concluir as coisas, a não fazer as coisas, a não começar os seus projetos, a estar eternamente colocando para o dia seguinte o que você podia fazer hoje. Tem, mas eu acho que a grande maioria do que a gente chama de procrastinação é uma imposição que vem de fora para um tempo que é seu, que talvez não seja ainda o seu momento. Então, vamos fazer as pazes aí com o seu tempo, que talvez você seja menos procrastinador, na minha opinião. Isso aí. Uma das fases que a gente... É o tempo. Viu, Poli? Então, uma das fases... O tempo é senhor, né? Uma das fases que eu reputo que a gente está vivenciando, que eu acho que é o grande desafio, é um desafio de aprendizado, né? A gente está recebendo simultaneamente muita coisa, não é só o que vem pelas redes sociais, né? A quantidade de informações, via de regra, que a gente recebe nos dias de hoje é imensamente maior. Então, existe uma necessidade de aprendizado, um aprendizado de filtro, saber, vamos dizer, estar preparado para determinadas coisas e saber, vamos dizer, descartar as inutilidades, porque junto com essa enxurrada de informações que nós estamos falando, a quantidade de lixo que vem junto, vocês vão convir comigo, que é enorme. Então, desenvolver esses filtros pessoais é um aprendizado absolutamente necessário e indispensável para os dias de hoje, para absolutamente qualquer idade, qualquer indivíduo, mesmo dos mais novinhos aos mais velhinhos. Eu colocaria também que quando a gente vive em harmonia com o nosso próprio tempo, nós estamos mais conectados com a nossa verdadeira natureza e mais alinhados com o nosso propósito de vida, né? Então a gente vai se alinhando com o que realmente é importante para a gente, como a gente está entendendo aí, né? E começar a se desprender um pouco da materialidade que a nossa evolução espiritual requer mais atenção por amor, que nem a gente viu, né? E outras coisas mais importantes, que é o que a gente vai levar para sempre, né? Não ficar vivendo as futilidades da vida mundana aí, que a gente sabe que é temporário, passageiro, e
E ele não dura, né? As coisas se transformam. Mas na vida tudo é uma transformação, uma evolução. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades e fazer, pôr a mão na massa também, para a gente poder fazer as coisas acontecer. Sabe, Roberto, você falou uma palavra aí que para mim é muito. Kairós de novo. Para mim é muito forte, que é o propósito. E como eu lidei, né? Agora eu estou meio afastada dessa idade, mas lidei muito com adolescentes, eu me preocupo muito com isso, a falta de propósito, sabe? Uhum. Sabe aquela pergunta que te fazem? O que você vai ser quando você crescer? Sim. Gente, assim, eu quando era pequena já escutava isso, eu já falava, professora. Depois eu cresci um pouquinho e falei, eu quero ser psiquiatra. Foi por pouco, viu? Mas tô perto. Ou psiquiatra maluca. Mas é o propósito, sabe? Eu acho que a juventude de hoje, não sei se tem a ver com essa quantidade imensa de informações ou com essa questão de se voltar muito, a família mudou muito, né? Se voltar muito para o celular, ou para o computador, ou sei lá o que. Eu não sei o que é, mas esses jovens não têm propósito. Não tem propósito de vida. Tipo assim, você quer ser médico? Você quer ser professor? Você quer ser... O que você quer ser? O que você vai estudar? Eles não querem nem estudar, na verdade. Isso é verdade. Mais uma vez, então... Desculpa, só para encerrar, eu acho que a palavra propósito é uma palavra muito forte que a gente tem que buscar, no meu caso, na educação, no caso do espiritismo, na educação. Pois é, então o propósito, Cissa, é um olhar para o futuro. Não é permanecer no futuro, porque isso não presta, mas é um olhar para o futuro. Né? A questão das demais queixas de vocês, que eu falei que requer um aprendizado, que é essa questão da enxurrada de informações, da ocupação do tempo de forma absolutamente sem controle, atualmente, tem tudo a ver com a questão do tempo cronológico, do tempo mais material possível. Né, Roberto? E o tempo mais material possível, que é o tempo de Cronos, é o tempo de Saturno, ele é devorador. Lembrem-se que Saturno comia os filhos. Então, aprender a lidar com Saturno, aprender a lidar com o tempo cronológico, é parte desse aprendizado. A questão do propósito, que é mais... Não é mais para os adolescentes, não, viu, Cia? Eu não acho que é só para adolescentes. Não, é que eu não quero me estender, mas, por exemplo, os meus meninos que estão lá com 5 anos, estão no computador e eles não falam com você. Não, tudo bem, mas assim, a questão do propósito em si, para mim, é tanto na tenra idade como também na alta idade também. Né? Quando está na alta idade, se você não tem um propósito, se você continua não olhando para o futuro, ainda que o seu futuro seja o futuro espiritual. Esse futuro você pode entender como fé, tá? Bom, tem que ter fé, para saber que nós vamos chegar lá, vamos caminhar. Futuro espiritual, é olhar para o futuro, é o propósito espiritual, olhar para o futuro. Olhar para o futuro é diferente de tentar permanecer no futuro. Não dá, né? Daria para fazer umas 3 horas de conversa a respeito disso, mas nós não temos nem 2, 3 segundos, porque o Roberto tem compromisso daqui a pouco, a gente já estourou o nosso tempo em mais de quase 10 minutos. Mas eu acho que o Rega queria falar. Pode falar, Rega. Não? Eu estou só... Nem falar uma boa noite para nós, Rega? Fala uma boa noite. Eu tô com minhas catracas aqui completamente. Nossa, mas como estamos progredindo com relação ao passado, né? É. Puxa,
E vamos ainda avançar muito mais e chegaremos ainda a discutir coisas muito mais superiores que sabe a nossa vã filosofia. É isso mesmo. Que bacana. É isso aí, eu concordo com você, querido. Onde estaremos daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos? Onde nós vamos estar? Então. É o tempo. O tempo faz assim, ó. Daqui a pouco a gente se encontra lá na frente de novo. Nós somos Vamos se encontrar, né? Espiritual, universal, não tem jeito, nós vamos estar sempre aprendendo e evoluindo. Então, a palavra-chave para vocês, para terminar. Aprender, aprender, aprender. Tem que aprender a lidar com essa quantidade de informações, tem que aprender a lidar com essas questões todas que envolvem a questão do tempo, ainda que a gente não o compreenda, não vamos fazer como Santo Agostinho lá e ter que receber a crítica do menino, que na verdade não era um menino, né? Era um espírito que falar para ele, porque quando ele virou para trás para olhar, o menino não estava mais lá. Então, não vamos tentar colocar no buraquinho o mar inteiro. Não vamos tentar colocar o conhecimento, a sabedoria e o conhecimento divino dentro das nossas mentes, que, por enquanto, estão frágeis e pequenas ainda. Ainda, demais. Muito frágil. Pois é. Então, aprendizado, propósito de vida. Tempo e tempo. Obrigado por todo mundo ter vindo. Eu vou pedir para que agora o nosso amigo Vanderlei vai nos brindar com uma... Vanderlei. A gente tem, quem não sabe do grupo, porque a gente tem um grupo, esse grupo aqui, grande parte é de terça-feira, né? E a gente tem alguns oradores oficiais. Oradores no bom sentido, oradores que fazem a oração, não os que falam. Né? O Roberto é um deles e o Vanderlei é o outro. Orador preferencial. Orador. Todo mundo. O microfone, Vanderlei. Então vamos todos nós, nesse momento, esse momento maravilhoso de união, esse momento de paz, esse momento de confraternização e, acima de tudo, de aprendizado. Agradecemos, mestre querido, por essa oportunidade única, maravilhosa, por essa oportunidade de união, e agradecemos o aprendizado desse grupo, o aprendizado e um agradecimento especial às pessoas que trabalharam por proporcionar a nós um pouquinho mais dessa busca incessante que todos nós temos dentro de cada um de nós, buscando sempre o melhor, buscando o crescimento, buscando a alegria da vida. E que esse tópico de hoje, do tempo, traga a mensagem daquilo que buscamos, cada um no seu momento, cada um na sua hora, cada um na hora divina, que Deus possa proporcionar a cada um de nós tudo aquilo que sejamos merecedores. Obrigado, mestre querido, por mais essa oportunidade de união e de alegria. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, obrigada, um beijo para todos e a gente vai se vendo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Semana que vem a gente começa o nosso estudo novamente. Se Deus quiser. Vamos lá. Deus Boa noite, abençoe a todos. obrigada. Fiquem em paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite.